Cumprimentamos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Damos graças a Ele pela vida, pela oportunidade de nos encontrarmos na casa do Senhor para a nossa reunião com Ele. E Ele com certeza conosco, porque Ele está aqui para abençoar, para curar, para libertar e para operar milagres e maravilhas. Deus e Pai, mais uma vez te clamamos por esta reunião, por esta comunhão contigo. Senhor, que nosso louvor seja aceito diante de Ti, como expressão da nossa adoração. E que a Tua palavra, Senhor, venha nos trazer vitória, venha nos trazer alegria pela Tua presença e pela ação do Teu Espírito. Abençoa todos quantos aqui já estão, os que estão caminhando e os que estão em viagem. Senhor, guarda debaixo das Tuas mãos santas, potentes e abençoadas, Senhor. Os que estão em trabalho, Senhor, guarda de acidente e do perigo. Meu Deus, e pedimos que também desperte os que estão acomodados, meu Deus. Clamamos pelos que estão enfermos, nosso irmão Daniel ali hospitalizado. O Senhor restaura a sua saúde daquela cirurgia. O filho do irmão Douglas, Senhor, aquela criança que precisa de uma bênção, meu Deus. Nosso irmão Cornélio que precisa de uma bênção completa na sua vida, e cada um dos teus filhos que aqui estão e precisa da tua bênção. Por tudo isso te louvamos, Senhor, e clamamos também pela nossa nação, pela nossa pátria, pela nossa cidade, Senhor, por aqueles que legislam, por aqueles que governam, meu Deus, por aqueles que julgam, por aqueles que exercitam, Senhor, o ministério público. Meu Senhor, que sejam homens que tenham temor e princípios em Ti. E clamamos e rogamos que para que todos sejam abençoados. Também apresentamos os nossos internautas, aqueles que através da internet estão acessando esse culto, Senhor, e que possa ter a Tua bênção também. Assim oramos, Pai, te louvamos e somos agradecidos, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Tem o hino aí, tem o número? Tem o papelzinho aí? Pode pedir? Então vamos cantar de início o número 77. Convido aqui o pastor Jomar para, nesta oportunidade, juntamente com a igreja, louvarmos ao Senhor. O hino de número 77, guarda o contato. Graças a Deus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com o hino 77 da nossa harpa. Guarda o contato. Neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Toda a igreja. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela
senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão e ter sua glória em ti sempre permanecer, e o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato, o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Toda a igreja, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Graças a Deus, aleluia. 87, 86, vamos louvar o Senhor com mais um hino, número 86, irmão. E o pastor Heleno estará louvando ao Senhor, satisfeito com Cristo. 86. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com a alegria, com a alma. Feito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de
nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. 521? 121, quem? O Jabes. Ainda o hino 121 com o presbítero Jabes. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Com alegria vamos continuar adorando a Deus. 121, glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz, e estamos mesmo sob a condução dele para o céu, amém, meus irmãos? 121, vamos adorar. Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, pela nossa escala, cooperação, as congregações, houve aqui uma falha na agenda e repetiu de quinta para hoje, mesmo o pessoal, né? Mas estão aí os irmãos cooperando.
bairro dos Loyolas. Eu vi os irmãos aí, ali estão. Tem o obreiro lá do Loyola, o Cícero. Muito obrigado por ter observado e ter vindo. Esta boa cooperação. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Vista Alegre, pastor Jesué, pastor Nelsinho, o Benedito, os demais irmãos, cooperando novamente. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus, pelo esforço de estar cooperando aqui conosco. Presbítero irmão Roberto, Campo Verde, também junto com o Torquato, e os irmãos ali do Campo Verde, também honrando com as presenças aqui nessa noite. Jesus abençoe, recompensa em nome de Jesus. Planalto, tem o nosso irmão Gilson, e ali com os irmãos que vieram, nosso irmão José Pardim, não está, Zé Graciano, veio o irmão Juscelino, está lá, ele não está bem, não pôde vir, mas mandou seus representantes. Muito obrigado, irmãos lá do Planalto, cooperando conosco nessa noite. Bairro do Pinhal, estiveram aqui na quinta-feira, não sei se observaram hoje, então o Pinhal não está nessa oportunidade. Belinha 2, tem os irmãos do Belinha, também não tem. E Ouro Verde, distância Ouro Verde, também não tem. Mas temos também hoje de Cordeirópolis, vendo aqui o nosso sobrinho Sebastião, os irmãos que vieram de Cordeirópolis, cooperar nessa noite. Muito obrigado, Sebastião, os irmãos que toda primeira terça-feira do mês honram, estando cooperando conosco nessa noite. E também hoje de Santa Gertrudes, tem também um grupo de irmãos aí que veio também cooperar nessa noite. Muito obrigado, Jesus abençoa, em nome de Jesus. Então vamos ouvir as irmãs do ciclo de oração, vai louvar o Senhor. Vamos ouvir as irmãs. Lá está a irmã Andressa. Todas as irmãs que vieram aqui pode estar cooperando aí no ciclo de oração, louvando a Jesus. Tomando aí sua posição. Temos aqui mais pessoas que desejam louvar. E como daqui de Limeira, não sei se vai dar tempo de todos louvar nesta noite. Mas a nossa irmã que veio lá de Santa Gertrudes, quem que é a irmã? Prepara, já mandou o CD lá em cima? Pode mandar lá. E na sequência, após o ciclo de oração, a irmã vai estar louvando ao Senhor. E à medida do possível, nós vamos encaminhando aqui para louvar. Os daqui da cidade têm mais facilidade de estar. E vamos usar que se vieram de fora cooperar conosco nesta noite. Então as irmãs com alegria louvando a Jesus. E depois a nossa irmã lá de Santa Gertrude estará louvando. E os diáconos depois estarão recolhendo as contribuições quando a nossa irmã estiver louvando a Jesus. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Então os irmãos lá de Santa Gertrude, dá um abraço lá no pastor Moisés, lá, certo? Reconheça a nossa gratidão a Ele, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos ouvir as irmãs.
Os diáconos tomando posição, e a nossa irmã lá de Santa Gertrudes louvando o Senhor nesta hora. Vamos ouvir a nossa irmã louvando ao Senhor Jesus e nós contribuindo com alegria com os nossos dízimos e nossas ofertas que trouxemos para o reino do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria de estar aqui hoje pela primeira vez louvando ao Senhor. Já estive aqui outras vezes e o título do meu CD, o nome dele é Deus de Promessa. E sempre quando eu vim aqui, sempre vinha bastante cantores, tinha bastante gente diferente. Eu falava assim, será que algum dia eu ainda vou cantar aqui em cima? Era um sonho meu. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu estou aqui louvando. Te fez promessas, descanse, pois promessas suas nunca fracassou. Sei que às vezes é difícil esperar, no receio de muitos dizerem que você falhou, te acusarem de pecado e falarem mal de ti, dizendo que você só faz pra se exibir. Mas o Senhor conhece sua história, afinal de contas foi Ele que traçou cada detalhe e planejou sua vitória. Ele chega com a vida, porque Deus em nenhum momento vai mentir. Não importa se duvidarem, se os mesmos da casa não acreditarem, o que Deus prometeu vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele não mente. E Ele não mente. Senhor te fez promessas, descanse, pois promessas suas nunca fracassou. Sei que às vezes é difícil esperar, no receio de muitos dizerem que você falhou, te acusarem de pecado e falarem mal de ti, dizendo que você só faz pra se exibir. Mas o Senhor conhece sua história, afinal de contas foi Ele que traçou cada detalhe e planejou sua
mesmo da casa não acreditarei. O que Deus prometeu vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele não mente. E Ele não mente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem a nossa irmã Esther também ali do... Esther quer louvar o Senhor. Qual é a Esther? Você? Olha aí, quer louvar o Senhor. Então vamos ouvir. Fica aqui mais na frente para todo mundo ver você. E depois estaremos orando para a ministração com alegria. A paz do Senhor. O vento balançou em ao do mar. O medo me secou e quis me afogar. Eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quanto ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mais, por se vista de a fé, por meu barquinho está Jesus irá Nazaré. Se o medo me secar, ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mais, por se vista de a fé, por meu barquinho está Jesus em Nazaré. Se o medo me secar, ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agradeça a paz do Senhor. Todo dia se canta mais. Convido toda a igreja a estar de pé. O obreiro irmão Cícero vem louvar, orar ao Senhor. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também vai estar orando pelas petições, pelo pastor Alexandre Locatelli, que vai nesta noite ministrar-nos, entregar a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos a Deus, amantíssimo e eterno Pai, querido Deus, te louvamos por esta noite maravilhosa, esta rica oportunidade. Teu servo, Senhor, que irá trazer a tua palavra, usa o teu filho em o nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos irmãos, podem tomar assento. Meus irmãos, é uma alegria poder estar novamente nesta igreja amada, nosso templo sede, servindo ao Senhor aqui, participando de mais um culto de adoração ao nosso grande Deus. E hoje um culto especial, culto de ensinamento, de doutrina. É um culto muito importante para toda a igreja, né? Porque é onde nós aprendemos também da palavra do Senhor.
Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, pela salvação. Agradecer ao pastor Jurandir pelo convite para nós estarmos aqui, dividindo com os irmãos alguns minutos com a palavra de Deus. Ao pastor Levi, a todo o ministério, que Deus possa continuar abençoando nosso ministério, nossa igreja. Graças a Deus por isso. Meus amados irmãos, orando ao Senhor, senti desejo no meu coração de dividir com os irmãos um assunto que não é muito falado ultimamente na igreja, né? Eu, pelo menos, já há bons tempos aí, há um bom tempo, não ouço falar, a não ser na escola dominical. Recentemente estudamos alguma coisa, mas gostaria de meditar com os irmãos um pouco sobre os dons do Espírito, dons ministeriais, dons espirituais. A Bíblia, ela nos revela que o Senhor, na sua sabedoria, no seu poder, Ele se preocupou em dar à sua igreja uma graça especial, né? Uma unção especial e dons maravilhosos para que a igreja pudesse estar armada, estar, vamos dizer assim, adornada com uma capacidade para poder vencer o desafio que está diante de nós todos os dias, que é alcançarmos a glória eterna. Pensando nisso, o Senhor Jesus, para o aperfeiçoamento, para a manifestação do seu poder no meio da sua igreja, Ele deu à igreja dons maravilhosos que são importantes e que precisamos cultivar em nosso meio. Precisamos tê-los atuante em nossas vidas, na vida da igreja, porque são dons que nos auxiliam, nos ajudam a chegarmos mais perto de Deus, a termos uma fé mais aperfeiçoada diante de Deus. Então, não podemos deixar esta chama espiritual, esta chama dos dons espirituais se apagar em nosso meio. Precisamos estar sempre motivando a igreja, os irmãos e os novos convertidos a estarem sempre buscando e adquirindo, conquistando os dons espirituais, porque a Bíblia nos ensina a buscá-los. Embora o Senhor Jesus os deixou, mas nós precisamos buscá-los, precisamos desejá-los. Então, é importante entendermos como funcionam os dons espirituais, quais são e como podemos adquiri-los e como podemos usá-los. Eu, quando aceitei Jesus como Salvador, eu me lembro, nos primeiros dias da minha fé, quando eu não entendia ainda o que era ser batizado com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, e eu observei na igreja onde aceitei Jesus alguma coisa diferente, e aquilo me chamava a atenção. Eu queria entender, tinha um pouco de vergonha de perguntar, porque era ainda meio tímido, mas logo uma pessoa, um irmão, chegou e começou a me orientar, começou a me ensinar, e começou a falar do batismo com o Espírito Santo, o que era aquela manifestação que estava acontecendo, e rapidamente entrou o desejo no meu coração de buscar esta bênção para a minha vida. E ali comecei uma campanha constante até o dia em que Jesus me batizou como Espírito Santo, e graças a Deus até hoje eu continuo ainda, né, falando em língua, batizado, me alegrando no Espírito, porque infelizmente, né, alguns vão, irmãos, sufocando a atuação do Espírito Santo na sua vida, vai perdendo aquela alegria, vai ficando um período muito grande sem deixar que o Espírito Santo se manifeste através dos dons de línguas. Enfim, é muito importante nós motivarmos os cristãos, de um modo geral, a termos a atuação do Espírito Santo
com os seus dons em nossas vidas. E também temos os dons ministeriais, né? Que são dons específicos que o Senhor Jesus deixou também para a obra do ministério, para o ministério da igreja. Ele, preocupado com a organização da igreja, com a liderança da igreja, o Senhor Jesus também deu dons ministeriais, ou podemos chamar de dons de liderança, a um grupo de irmãos, para que estes irmãos pudessem conduzir a noiva do Cordeiro, pudessem conduzir a igreja, pudessem ensinar a igreja, pudessem preservar a igreja, cuidar da igreja, para que ela permaneça santa e irrepreensível para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso são dádivas maravilhosas, irmãos, que o Senhor nos deixou. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos em Efésios capítulo de número 4, como base dessa palavra, que vamos dividir com os irmãos nesta noite. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo de número 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Observamos essa palavra dons. Então eu fiz questão de procurar no dicionário o que quer dizer a palavra dons. Eu vou ler aqui aos irmãos o que eu encontrei. Os dons são poderes espetaculares distribuído pelo Espírito Santo aos cristãos, para serem úteis na igreja, em uma capacitação especial, concedida por Deus, de forma sobrenatural, para que cada cristão possa instruir e trazer novas almas para o reino, e viabilizar seu ministério, visando a edificação e o fortalecimento do corpo de Cristo. Como é o Espírito Santo que distribui os dons, segundo sua soberana vontade e onisciência, nenhum cristão, por ele capacitado, agraciado, deve se sentir melhor ou mais importante que outro, nem tampouco se vangloriar ou sentir-se inferior por não possuir o mesmo dom, ter inveja ou rivalidade, porque nesse corpo todos são importantes. Então, queridos, dons é diferente, por exemplo, de talento. Às vezes a pessoa tem um talento. O que é talento? Aptidão natural, habilidade, capacidade humana. Exemplo, uma pessoa pode ter um talento para desenhar, então ela desenha com facilidade, isso é um talento humano. Alguém pode ter um talento, por exemplo, de praticar um esporte, ele se destaca naquele esporte porque ele tem um talento, ele nasceu com aquela habilidade e ele faz muito bem aquilo. Isso não é dom espiritual, isso não é dom que vem do Espírito Santo. Os dons que vêm do Espírito Santo é algo divino, é algo sobrenatural, é algo que a pessoa não nasceu com aquilo, mas recebeu do Espírito Santo para utilizar na obra de Deus. Os dons espirituais é algo sobrenatural, é algo que vem às vezes sem você querer ou sem você às vezes nem imaginar, o Senhor acaba até te dando. E em alguns casos a pessoa começa a buscar e o Senhor dá também para ele. Então, dons espirituais, meus irmãos, é algo importante, que é para ser utilizado na obra de Deus. Eu não preciso de um dom para guardar ele lá dentro da minha casa. O dom é para ser utilizado. Quando você recebe o dom ou busca ele, você tem que usar este dom, colocar ele em prática. E o dom,
irmãos, não é para que eu me vanglorie dele, né? Às vezes a pessoa recebe um dom e ela se vangloria daquele dom, se acha alguma coisa a mais do que os outros, porque possui um determinado dom. Isso não pode acontecer, porque não foi com essa intenção que o Espírito Santo te deu esse dom. Mas foi para você ser útil na obra de Deus, para você abençoar o seu próximo, para você ajudar na obra do Senhor, no desenvolvimento da obra do Senhor. Então o dom é importantíssimo. E eu também não posso ficar triste quando eu não recebo um dom e o outro, meu irmão, recebe. Aí eu vou ficar com tristeza, com raiva daquela situação. Também não deve acontecer isso. Eu preciso me alegrar com a vitória do meu irmão. Deus usou meu irmão, vou ficar feliz com ele. Deus usou ele na palavra, vou ficar feliz porque Deus usou ele na palavra. Deus usou ele numa revelação, eu tenho que me alegrar com isso. Se alegrar com a operação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, porque somos um corpo e há muita diversidade de dons, e cada um o Senhor vai usar de uma maneira, mas o importante é que todos compreendam que a nossa obrigação, o nosso comportamento é nos alegrarmos com a felicidade ou com a operação do nosso próximo, do nosso irmão. Então, meus amados, falando sobre os dons ministeriais, nós temos aqui no livro, na carta aos Efésios, continuando a leitura, no capítulo 4 e no versículo de número 11, vamos ver quem deu os dons, né? Diz assim: e ele mesmo, Jesus, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, os dons são dados pelo Senhor Jesus. Se nós fôssemos ler aqui os versículos anteriores, ia ficar muito claro que ele vem de Jesus. Foi Jesus que nos abençoou com os dons. Vem dele, na instrumentalidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que os dons dados por Jesus apareçam em nossa vida, se manifestem em nossa vida. É Ele que vai trabalhar para que os dons possam ser utilizados e possam ser úteis no reino de Deus. E qual é o propósito com os dons ministeriais? A Bíblia nos revela isso na sequência destes versículos que nós estamos lendo. Versículo de número 12, ele explica: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a glorificação do corpo de Cristo. Então, olhe bem, Jesus deu os dons ministeriais, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, melhoramento. Ele quer que esses dons que estão na vida dos nossos irmãos contribua para aperfeiçoar a sua igreja, aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar? Veja bem, irmãos, um exemplo bem simples. Esses dias eu estava vendo o caso de um atleta, uma pessoa que é um corredor, e eu estava vendo ali uma explicação de como essa pessoa faz o seu aperfeiçoamento para ele atingir uma velocidade mais rápida quando está correndo. Então, a pessoa que está orientando aquele corredor, ela explica como deve ser o movimento da perna, como deve ser o movimento dos braços, como deve ser o movimento dos pés, como deve ser a postura que ele
tem que ficar na hora que está correndo, como deve ser a sua respiração. São pequenos detalhes que, aperfeiçoados, vai fazer com que aquela pessoa se sobressaia no momento da corrida. Ele pode até ganhar a corrida, mas ele aperfeiçoou a forma de correr. Então, o que o Senhor Jesus diz aqui é que o ministério, os dons ministeriais foram colocados para que a igreja fosse aperfeiçoada, melhorada a cada dia, para que a igreja cresça em estatura, em conhecimento, em santidade, em poder, em graça, em alegria, em sabedoria a cada dia. Este é o propósito de Deus com os dons, porque a igreja não pode ficar parada, ela precisa estar sempre crescendo, desenvolvendo, ganhando espaço. Então, os dons espirituais, ministeriais, eles são dados aos nossos irmãos para que esse dom seja utilizado por eles e por Deus, para que a igreja possa ser aperfeiçoada. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons ministeriais contribuem para edificar o corpo de Cristo. Uma edificação, o que significa uma edificação? Quando você está edificando alguma coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma casa, você vai construir uma casa, você vai edificar uma casa. Edificar é construir, é criar, é formar. Então, quando o Senhor deu os dons ministeriais, é para edificar o corpo dele. Criar um corpo forte, um corpo bem, vamos dizer assim, musculoso, um corpo poderoso para enfrentar o inferno e para enfrentar o mundo. Um corpo fraco, raquítico, anêmico, não consegue enfrentar nada. Mas um corpo forte, um corpo bem alimentado, um corpo bem fortalecido, um corpo cheio de músculo, irmão, enfrenta qualquer dificuldade. Então, trazendo o espiritual para o material, os dons ministeriais é para edificar esse corpo. O corpo de Cristo, que a igreja precisa ser forte, precisa ser poderosa, precisa se impor, precisa mostrar o seu valor nessa sociedade corrupta e pecaminosa que nós estamos vivendo. Isso vem através dos dons ministeriais dados à igreja para abençoar o corpo de Cristo. Então, amados, ele continua: até que cheguemos à unidade da fé. Quando esses dons se manifestam no ministério, Deus usando estes homens com esses dons maravilhosos, Deus vai criando na igreja a unidade da fé. Por que unidade da fé? Porque uma fé dividida é uma fé fraca. Uma igreja dividida é uma igreja fraca. Jesus chegou até a dizer: um reino dividido é um reino fraco. Ele não consegue subsistir às dificuldades. E os dons ministeriais foi dado à igreja para unidade da fé. Unir os irmãos em uma só fé. Unir a igreja em uma só fé. Não pode e não deve haver divisões. Não deve. Isso é fraqueza. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de conhecimento do propósito de Jesus com a sua igreja. Isso enfraquece. Meus irmãos, se nós fôssemos bastante unidos, nós seríamos invencíveis.
imbatíveis. O mundo seria outro, porque o poder que Jesus daria a uma igreja unida, poderosa, numa mesma fé, seria tremendo para revolucionar esse mundo. Quantos creem nisso? Pode dar um glória a Deus comigo? Isso é o desejo dele com relação à sua igreja. Ele deu os dons ministeriais para promover a unidade da fé e não a divisão. Às vezes a pessoa recebe um dom maravilhoso e ele começa a se achar o tal e o melhor e o mais inteligente e o mais isso e o mais aquilo, e daqui a pouco cria uma divisão na fé. Não é isso que Jesus queria, mas que você provocasse a união, a unidade. Nós precisamos todos trabalharmos numa mesma direção, no mesmo sentido. Não há possibilidade de chegarmos longe quando você está em um local onde cada um vai puxando para um lado. Um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para frente, outro puxa para trás. Depois de um bom tempo você vai observar que está todo mundo no mesmo lugar, porque ninguém vai para lugar nenhum. Mas quando existe a unidade, irmãos, as barreiras vão sendo quebradas, a igreja vai marchando, o diabo vai recuando, vai perdendo terreno, e a igreja vai avançando, porque ela está unida, poderosa, e Deus vai na frente dela. Louvado seja o nome de Jesus. Então é necessário ter a unidade da fé. E além disso, estes dons vai trazendo à igreja o conhecimento de Cristo, diz aqui. O conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais, quando são utilizados de maneira correta e são operados na igreja, através dele Jesus vai sendo gerado nos irmãos. Cristo vai sendo gerado nos irmãos, em mim, em nós. As palavras, os ensinamentos, a operação do Espírito, a glória de Deus, o poder, os milagres, vai gerando Jesus dentro de nós, irmãos. Nós vamos conhecendo mais de perto quem é esse Jesus, que muitos só conhecem de falar, de nome. Tem crente que você pergunta para ele quem é Jesus, ele sabe o nome, mas não sabe falar mais nada de Jesus. Esses dias fizeram uma pesquisa em um país tradicionalmente evangélico, e foi feita uma pesquisa entre as pessoas daquele país, quem eram as personalidades mais conhecidas. Os irmãos acreditam que Jesus ficou, numa lista de 10, ficou lá de 5 para frente, para trás, melhor dizendo. As pessoas hoje ouvem muito falar de Jesus, até falam de Jesus, pronunciam o nome Jesus, mas e conhecê-lo na sua essência? E conhecê-lo na sua essência, experimentar verdadeiramente quem Ele é, ter uma vida junto com Ele, viver ao lado dEle, falar com Ele, ouvir a voz dEle, sentir o que Ele sente. Como é que fica isso? Então os dons ministeriais, meus irmãos, eles foram dados para que nós pudéssemos nos aproximar cada vez mais de Jesus, ao ponto de tê-lo gerado em nós. Ele tem que estar em nós. Ele tem que viver em nós. Nós temos que chegar à medida da estatura completa de Cristo. Veja bem, medida da estatura completa de Cristo. Ele tem que ir enchendo você. Vai enchendo, ganha mais um espacinho aqui, ganha outro espacinho ali, ganha o seu coração, ganha os seus olhos, ganha os seus ouvidos, ganha os seus lábios, ganha seu sentimento, ganha seus pensamentos, e daqui a pouco você está cheio de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. E quem é que Deus quer utilizar para esse trabalho? O ministério.
Os dons ministeriais que foram dados à igreja para fazer com que Cristo possa reinar na igreja. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Hoje a gente vê muito meninice. Coisa que você olha e fala assim, mas isso não era mais para acontecer. Isso é coisa de menino. Inconstante. O que acontece com o menino? Se você pegar uma criança de 3 anos, deixar ela em qualquer lugar aqui, e vir uma pessoa estranha, com um saquinho de bala, de pirulito, e falar para ela assim, menino, vem cá, ó, vou te dar essa balinha aqui, vou te dar esse pirulitinho aqui. Vocês acham que acontece o quê? A criança vai ou não? Vai. Por que ela vai? Porque ela é menino. Ela não tem entendimento. Ela não sabe que aquela pessoa está com uma má intenção com ela. Ela é pura, ela é simples. Ela é inconstante. Para ela todo mundo é perfeito, maravilhoso, bonito, tudo certinho. Então, a criança, ela é levada por qualquer coisa. Um pirulito, uma balinha, um docinho, um papagaio, uma coisinha, leva a criança para qualquer lado. Mas um adulto, alguém que já cresceu, que já amadureceu, é possível fazer isso? Não. Então o que o nosso irmão está ensinando aqui? Que a pessoa que Cristo é gerado nela, ela acaba com as coisas de menino. Ela não é mais inconstante, não. Ela não é seduzida, não é levada por qualquer coisa, não, irmãos. Pode vir com um carro cheio de doce, cheio de pirulito, e ela vai continuar servindo a Deus, vai continuar servindo ao Senhor Jesus, vai continuar firme no seu propósito. Ah, vem para cá que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. Vem para cá que nós vamos orar, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Se é menino inconstante, vai lá. Vai lá, quebra a cara, depois volta. Mas se é adulto, se é espiritual, se Cristo já foi gerado, se está com a unidade da fé, ninguém move ele de lugar não. Ele sabe em quem ele crê, ele sabe a quem está servindo, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe qual é o caminho que ele deve andar, e ninguém leva ele para lado nenhum. Bendito seja o nome de Jesus. O negócio é muito sério. Porque nós estamos vivendo um período de muita confusão, irmãos. E se a pessoa não estiver firme, ela vai rodar. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia de uma líder religiosa de uma determinada denominação, não vou falar aqui por questão de ética, de muita influência em um determinado local aí. E essa mulher chamou a atenção porque ela veio a público, uma líder muito influente, e disse que Jesus não é o único caminho que leva para o céu, não. Olha só, eu não estou falando de alguém mundano, eu estou falando de alguém cristão, que conhece a Bíblia, que está dentro de uma igreja, que é uma líder de uma denominação, disse que não é Jesus só o caminho para levar ao céu. Aí, esses outros dias atrás, ouvi um caso de uma pessoa também muito influente, de uma outra denominação, e ela veio em público pedir para que os cristãos orassem, para que o filho do príncipe Williams, lá da Inglaterra, se eu errar o nome aqui, os irmãos me perdoem, seja homossexual. Se duvidar, vocês podem entrar e procurar lá na internet. E isso chamou a atenção do mundo, como que pode um homem, um líder religioso orar, e foram perguntar para ele. Ele falou assim: eu falei para vocês orarem, porque eu também estou orando, porque
eu acredito que se ele for um homossexual, vai ser mais fácil dos cristãos aceitar a homossexualidade. É isso que tem no nosso mundo hoje. É isso que vai proliferar cada dia mais no nosso mundo. A confusão satânica, arquitetada lá no inferno, está vindo fortemente contra a igreja de Jesus. Agora, se você não estiver na casa de Deus, ouvindo os homens de Deus, e Deus usando os homens de Deus para aperfeiçoar a sua fé, a sua vida, você pode ser o próximo. Espírito do anticristo, o pastor dizendo aqui. A Bíblia diz que ele já opera no mundo. Mais um que detém, exatamente. Até que do meio seja tirado. Ao dia que o Espírito Santo levar a igreja, irmãos, vão ver o que vai virar esse mundo aqui. O que está detendo a atuação dele é o Espírito Santo na igreja. É ele que segura, irmão, porque o dia que o Espírito Santo levar a igreja, acabou, irmão, vai ser muito complicado. Então, precisamos mais do que nunca acabarmos com as coisas de menino, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você olha assim, parece que é santo, parece que tem a melhor das intenções, parece que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, sobre nós, ministério, está a responsabilidade de revelarmos Cristo à igreja. E sobre a igreja está a responsabilidade de absorver tudo aquilo que ensinamos para que Cristo habite na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ele diz aqui, antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, a verdade em caridade, seguindo a verdade em caridade. Os irmãos, eu acredito que os irmãos há de concordar comigo que hoje está difícil de encontrar homens de verdade. Não estou falando aqui no sentido sexual, não. Estou falando no sentido de caráter, de personalidade. Pessoa que o que ele fala de pé, ele não sustenta mais sentado. Torce tudo em benefício próprio. Não tem verdade. É um poço de mentira, de engano. Não tem compromisso com a verdade. Fala e faz as coisas somente pensando em benefício próprio. Mas a Bíblia nos ensina que a operação dos dons ministeriais é para que nós andemos na verdade e em caridade. Porque essas duas coisas ficam juntas. Quem anda na mentira não tem caridade. Ou tem? Quem vive mentindo, vive enganando, tem caridade? Está na caridade? Não tem. Só é possível estar em amor ou na caridade se estiver na verdade. Então essas duas coisas andam juntas, meus irmãos. Quando a gente é verdadeiro, a gente também tem o amor de Deus em nossa vida. E depois, para completar o porquê que o Senhor Jesus deu os dons ministeriais, ele, no versículo de número 16, ele diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Olha que coisa profunda aqui.
O corpo, irmão, precisa estar ligado. Os irmãos sabem muito bem que se eu cortar aqui o meu dedo e jogar ele ali, o meu dedo vai morrer. Ele não sobrevive sozinho. O meu dedo, ele só sobrevive se ele estiver ligado ao meu corpo. Porque o meu dedo precisa de outros componentes que estão no meu corpo para ele poder sobreviver. O meu braço também não sobrevive. Qualquer coisa que você tirar do corpo vai morrer. Porque um depende do outro. Um depende do outro. E na igreja não é diferente. Aqui nós somos uma família. Nós somos um corpo. Eu dependo de você, você depende de mim. E Deus está pronto a abençoar você, me abençoar, para nós podermos andar junto. Você pode ser o coração e eu posso ser as artérias. Um precisa do outro. Sem sangue não tem como o corpo sobreviver. Se o coração não bater, o corpo morre. Qualquer órgão do nosso corpo, irmãos, tem uma função muito grande, muito importante. Você tirar qualquer um deles pode significar o fim da sua vida. Também na igreja, a Bíblia diz que todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o corpo crescer, aumentar para edificação e amor. Glória ao nome de Jesus. Então, tudo funcionando direitinho, irmãos, o corpo cresce, a igreja cresce, a obra cresce, o evangelho cresce. Tem que estar tudo funcionando direitinho. Senão não tem como. Aí é uma dificuldade, é um problema. Não vai aqui, não vai ali, não vai lá e não vai em lugar nenhum. Porque o que está faltando? O corpo está alinhado, engrenado, junto, ligado. E aí a coisa vai. Aí os dons aparecem, a glória de Deus se manifesta, as bênçãos de Deus começam a chegar, porque Deus quer operar na sua amada igreja, louvado seja o nome de Jesus. Então os dons ministeriais, queridos, foi dado à igreja para que, através dos homens de Deus, Cristo pudesse ser gerado em nós. Temos o apóstolo, temos o evangelista, temos os profetas, temos pastores, mestres. Cada um destes dons que a pessoa recebeu, ele se destaca de alguma forma. A pessoa, por exemplo, que recebeu esse ministério de pastorear, irmãos, é tão bonito a pessoa que é pastor. Eu até escrevi aqui, olha como a gente identifica quando a pessoa recebeu o dom ministerial do pastorado. Olha bem, ele é preocupado com as pessoas, com as ovelhas, e faz tudo o que pode para ajudá-los, sofre com elas, ora, aconselha, visita, fica às vezes até sem dormir, e as ovelhas confiam nele, ouve a voz e desenvolve um relacionamento com ele. Quem tem esse dom é assim. Quem tem esse ministério é assim, irmãos. A pessoa que verdadeiramente é pastor, quando ele sente a falta de uma ovelha, o coração dele fica doendo. Ele chora. Ele vai para casa triste, preocupado, não vê a hora de ir buscar aquela ovelha, de visitar, de saber o que aconteceu com aquela ovelha. Os irmãos que são pastores aqui sabem do que eu estou dizendo, se não é assim. Eu já dirigi igreja, eu sei o que eu estou dizendo. A gente fica procurando um a um assim, cadê o fulano? Cadê o outro? Por que fulano não veio? Às vezes chama alguém, por que o fulano não veio? Aquela preocupação. Esse é pastor. Ele tem esse dom maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, irmão.
Isso é uma coisa linda. Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É tão maravilhoso isso, irmão. É tão glorioso a manifestação dos dons ministeriais na vida da igreja. O evangelista, irmãos, ele acorda e dorme pensando em almas. Qualquer coisa na vida dele está voltado para ganhar almas. Ele tem uma preocupação de evangelizar, de pregar, de anunciar Jesus. Ele fica arrumando um jeito daqui, um jeito dali, de Jesus ficar sendo conhecido, do evangelho chegar em algum lugar, ou através do rádio, do jornal, ou através da mensagem pregada na praça, de um folheto. Ele é um evangelista nato, porque ele recebeu de Deus esse ministério glorioso. Ele quer fazer cruzada, ele quer evangelizar para cá, para lá. Aonde fala que vai ter uma evangelização, ele está ali. Não é glorioso isso? Mas quem é que dá isso? É Jesus que dá. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Meu tempo terminou. Queridos irmãos, eu queria falar sobre os dons espirituais, que são os dons de língua, de cura. Não é possível, uma outra oportunidade talvez, mas que nós peçamos a misericórdia de Deus, para que o Senhor Jesus possa dar a esta igreja de Limeira, uma igreja abençoada, maravilhosa, cada dia mais, homens cheios de dons ministeriais para nos abençoar. Glória ao nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar cada dia mais homens poderosos, revestidos de poder, para gerar Cristo em nós, e nós podemos vencer os desafios que estão diante de nós. Quantos podem dizer amém comigo? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tem um pedido de oração aqui. Peço oração em favor do meu primo José Félix, pois vai passar por uma cirurgia para tirar um câncer no estômago na sexta-feira. Irmã Ivani Munhoz. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Nós vamos fazer uma oração, com a permissão do pastor. Gostaria de convocar todos os irmãos para orar comigo agora. Pedir a Deus, irmão, que venha nos abençoar, que venha dar dons ministeriais. Eu fico feliz quando eu vejo jovens se destacando no ministério. Esses dias estava falando com o pastor Heleno, quantos jovens ainda na idade Deus está levantando aqui na cidade de Limeira, que estão abraçando a obra, que estão encabeçando já igrejas, irmãos, pessoas cheias dos dons ministeriais, pessoas usadas por Deus. Isso é maravilhoso, isso é motivo de dar glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Talvez no meio da igreja aqui tenha alguém que o Senhor vai te presentear com esses dons ministeriais, e um dia você pode estar aqui ainda, fazendo parte do ministério da igreja. Jesus é maravilhoso e pode fazer estas coisas. Então quero convocar, vamos orar nesse sentido, para que Deus abençoe ainda mais o ministério da igreja daqui de Limeira, e nós possamos ver isso tudo acontecendo, e orar por esta pessoa. Oremos, amados irmãos. Soberano e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, queremos nesse momento, eterno Pai, suplicar a tua bendita e infinita misericórdia, pedir que o teu santo e poderoso Espírito continue movendo as águas na cidade de Limeira e em todo o campo, Senhor, operando poderosamente, levantando vidas, Senhor, cheias de dons ministeriais, cheias de dons espirituais, pessoas que possam ser usadas com poder, autoridade e graça, para que Cristo seja gerado em nós. Oh, bendito Deus,
que o teu Espírito tenha de misericórdia de nós, pois estamos enfrentando grandes desafios nos dias atuais, e precisamos da tua graça, precisamos da tua bênção, precisamos da tua operação em nosso meio. Nos presenteia, Senhor, com essas dádivas gloriosas e opera poderosamente no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Também visita esta pessoa, Pai, que está enfermo, que vai passar por esta cirurgia. Estende a tua mão poderosa e dá vitória, Senhor. Retira todo o mal, cura, meu Deus, para a glória e honra do teu santo nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém. Jesus em nós é bênção para a nossa vida. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Santa Amália, Lago, Nobreville, Hipólito Expansão, Fênix, hoje não tem mais o Fênix, Royal Palme. Então, repetindo, Santa Amália, Lago, Nobreville, Hipólito Expansão e Royal Palme. Próxima terça-feira, Ibirapuera, Santa Eulália, Ernesto Quil, Vila Queiroz, Caieiras e Belinha 1. Domingo pela manhã, às 9 horas, aqui Escola Bíblica Dominical, e à noite um grande culto da igreja em nome de Jesus. Mas Vani, falar com a irmã depois do culto, certo? Ao terminar a bênção, falar com a senhora, certo? Deus abençoe, muito obrigado a cada congregação, cada irmão, pastor Locatelli pela ministração da palavra, os irmãos lá de Cordeirópolis e Santa Gertrudes, levam nossas considerações em nome de Jesus, orando pela nossa pátria. Não esqueça que precisamos muito orar pela nossa nação. Então todos vão na paz e na bênção em nome de Jesus. Pastor Joel nos abençoando e nós agradecidos a Deus pela vitória. Lembrando, irmãos, o Natal missionário, trazer aí até esta próxima semana. Quem ainda não pegou o envelope do Natal missionário, tem alguém que não pegou e deseja pegar hoje, só dá um sinal aí, o diácono vem aqui pegar. Acho que todos pegaram, né? Se não, só manifestar aí e trazer nesta semana para que logo agora, dia 10, seja feito aí a contagem, enfim, a apuração, para que possa distribuir com aos nossos missionários, para a bênção de Deus também. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.